Os imigrantes britânicos que fugiram das perseguições religiosas ou más condições de vida na Europa se fixaram nos Estados Unidos, na faixa do litoral do Atlântico, um trecho conhecido como Nova Inglaterra. Ali desenvolviam uma agricultura diversificada, a policultura, em pequenas propriedades na qual predominava o trabalho familiar. Essas pequenas propriedades camponesas estavam voltadas ao abastecimento do mercado interno em expansão, até para as cidades que começavam a surgir, como Nova York e Boston. Nessas cidades teve início uma atividade portuária e uma atividade manufatureira. Para ocupar o oeste dos Estados Unidos, no início do século XIX, após o processo de independência e da aprovação da Constituição que oficializava os Estados Unidos como um país, o presidente George Washington começou a incentivar a colonização das terras que estavam na faixa oeste do país, com a intenção de obter vantagens econômicas e políticas através da expansão territorial, baseado no argumento do Destino Manifesto, em que os Estados Unidos eram destinados por Deus a ocupar os territórios próximos ao Pacífico, a chamada Marcha para o Oeste. Organizou-se nas colônias do norte uma colonização de povoamento, enquanto que no sul a colonização era de exploração. A economia do sul baseava-se na monocultura, grandes áreas agrícolas e no trabalho escravo. Enquanto isso, nas colônias do norte, os negócios se expandiam com rapidez e os capitais se concentravam nas mãos da nascente burguesia industrial e comercial. Com o tempo, os capitalistas do norte desenvolveram interesses próprios que se chocaram com os interesses britânicos, e o resultado é o conhecido: a independência em 1777. A religião que se formou nos Estados Unidos pregava que a riqueza era bem-vinda porque era fruto do trabalho, algo que incentivou a industrialização. Outro fator que favoreceu o processo de industrialização foi o fato de o nordeste dos Estados Unidos, além de estar próximo do oceano, o que historicamente facilitava o início da industrialização foi desencadeado por uma série de fatores, entre eles a presença de um mercado consumidor interno, a acumulação de capital originário de um modelo econômico voltado para o desenvolvimento interno, a presença de uma nova numerosa mão de obra, fontes de energia abundantes, grande quantidade de matéria-prima, facilitada de transporte, invenções e aplicações técnicas, e uma rede urbana estruturada de acordo com as necessidades da indústria. A riqueza mineral, além do potencial energético e da sua utilização, constitui um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento industrial dos Estados Unidos. Destacam-se o minério de ferro na região dos Grandes Lagos, o carvão nos Montes Appalachians e o petróleo na Califórnia, principalmente na região do México. A indústria fornece 40% da renda nacional e ocupa 40% da população economicamente ativa. A indústria metalúrgica é o setor principal, empregando 70% da mão de obra industrial. As regiões Nordeste e Sul dos Grandes Lagos são as mais importantes industrialmente, abrigando metade das empresas do gênero do país. Os Estados Unidos se localiza próximo aos oceanos, facilitando o transporte marítimo. A grande porção de jazidas de carvão e minério foram estopim para que o processo se concretizasse. Foi dividido em duas partes. A colônia do norte, com foco em povoamento, em que os negócios se expandiam cada vez mais e, ao decorrer que a burguesia ia crescendo, os capitais iam se concentrando em suas mãos. E a do sul, com foco na exploração, visando a monocultura e a mão de obra escrava. Fatores: a Guerra de Secessão, marcando a hegemonia da burguesia com a vitória do norte, acabando com a escravidão, criando uma política de doação de terras e a modernização do campo. A descentralização industrial após a Segunda Guerra, como uma tentativa de baixar os lucros da produção, garantindo lucros maiores.